Então vamos finalizar esse exercício e nós paramos aqui no cálculo do momento em relação a um ponto D arbitrário. Observem que esse ponto D pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar aqui nessa parte frontal, como na parte diametralmente oposta ou em qualquer outro ponto. A ideia vai ser sempre a mesma construção. Vocês podem perceber que essa construção depende unicamente de RAB e RBC. E RAB e RBC são constantes, então embora você altere o ponto D para qualquer região do espaço, não só em relação a uma circunferência, mas considere uma esfera, se você altera em qualquer ponto no espaço esse ponto D, inclusive fora ou dentro dela, nós vamos ter a mesma relação. Então observe que agora nós ficamos com essa estrutura aqui de baixo, e o que acontece com ela? Pode ser que você interprete uma coisa, mas... E eu vou fazer essa interpretação primeiro, porque nós vamos encerrar, entre aspas, agora, já que essa força FA mais FB mais FC é igual a zero, então eu tenho aqui que sobra apenas essa parte, né? RA, RB e as forças B e C. Mas observem uma coisa ainda. Ou melhor, FC multiplica vetorial RA mais RB. Então eu posso modificar ainda para calcular aqui esse momento final da seguinte forma, onde nós vamos ter aqui que RAB multiplica vetorial FB mais o RAB mais o RBC multiplica vetorial UFC. E aí, olhando para a figura novamente, olha o que nós temos. RA vezes FB vai dar um momento, RA mais RBC dá RAC. E aí eu tenho o segundo momento, que acaba levando o cálculo ao ponto A. Então eu calculo os momentos em relação ao ponto A, anulando dessa forma o vetor força FA. Então isso daqui é uma forma um pouco diferente, bastante interessante de avaliar de forma vetorial como calcular o momento em relação a um ponto. Agora nós seguimos para um outro tipo de problema que nos pede aqui, esse problema ele está no capítulo 4.3. Na verdade a gente fez um apanhado, né, de 4.2 até o 4.4 e agora eu estou trazendo alguns problemas selecionados em relação aos 3 capítulos, tá? E aí este problema está na página 218, 4.50. Então ele diz o seguinte: uma estrutura engastada no ponto O, embora nesse momento o engaste para a gente é relevante, tá? Mas depois provavelmente essa mesma estrutura vai voltar e nós vamos calcular o equilíbrio dela em relação às forças dos momentos que atuam dentro dela. Então no momento não é relevante, mas em outro momento será. Então nós temos aí que essa estrutura, ela é engastada no ponto O, então é um poste, e ele suporta alguns binários de 300 e 400 newtons. Ele já fala que é binário, mas na verdade você pode ver que é um binário, porque ele tem as distâncias aí dadas pelas mesmas forças atuando em relação a essa distância. Então determine o vetor momento do binário resultante usando ambas as abordagens, escalar e vetorial. Não sei se a gente vai usar as duas, mas vamos lá. Quando eu tenho aqui essas duas forças, eu posso calcular diretamente na abordagem escalar. Vou colocar aqui que eu tenho aqui a abordagem escalar agora. Então observe o seguinte: a distância entre os dois 300 ela vai ser 4 menos 2, então é 2. Então eu tenho aqui para calcular os momentos dessa estrutura, lembrando que ele quer os binários, né? Então para calcular o momento eu tenho uma distância de 2 e tenho uma força de 300. No segundo ponto eu tenho 2 menos 1,5. Então 2 menos 1,5. Então eu tenho aqui uma distância de meio e uma força de 400. Observe que você pode fazer isso em duas partes, aí calcular dois binários, mas não sei, acho isso irrelevante. E a partir disso, o que eu tenho?
O giro causado pelas forças de 300 é um giro horário. O giro causado pelas forças de 400 é um giro anti-horário. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Só que aí tem um detalhe que eu quero detalhar. Isso aqui está no espaço. Então o que eu estou considerando como giros horários? Observem que a força 300 ela está no plano xy. Então o giro horário é no sentido contrário ao eixo. Agora a força 400 está no plano ZY. Então meu giro horário vai ser nesse sentido aqui. Então dessa forma eu padronizei que os horários vão ser negativos, então eu posso somar isso dessa forma sem problema nenhum. 2 vezes 300 dá 600, meio vezes 400 dá 200, então eu tenho aqui uma força, mas um detalhe, né? Antes disso aqui, a gente não vai somar diretamente. Eu tenho YZ, YX, então aqui vai ser uma força em K. Eu tenho na outra YZ, então aqui vai ser um momento em X. Então eu não somo esses momentos, tá? Mesmo na abordagem escalar, eu vou obter um momento que é vetorial. Disso não tem como fugir, porque eles estão no espaço, então não tem como não fazer isso. E aí a segunda abordagem vai ser o seguinte, que vai ser a abordagem vetorial agora. Eu tenho duas forças, duas distâncias ou melhor, tem 4 forças e 3 distâncias na verdade, né? Porque 2 estão sobre o mesmo ponto. Então eu posso usar a abordagem vetorial para calcular isso. Mas como é a distância do binário, então eu vou ter o vetor BC e o vetor AB. Então eu tenho aí vetor, né, o momento vai ser o vetor RAB vetorial, a força F que está aplicada no ponto B, mais o vetor RBC vetorial, a força aplicada no ponto C. E isso necessariamente é igual ao produto vetorial na forma do determinante, mas aí eu preciso determinar quais são os vetores. Então, aí eu tenho um pouquinho mais de trabalho. O meu vetor RAB, observem que ele vai ser B menos A, onde B é 2 e A é meio. Como isso está em Y, então eu tenho meio J. O meu vetor RBC é a mesma coisa com os pontos C e B. C é 4, B é 2, então eu tenho 4 menos 2, que é 2, também em J. Então observem que eu obtive os mesmos resultados de antes. Agora a força B, ela vai ser dada por 400 apontando no sentido positivo do eixo Z. E a força FC vai ser dada por 300 apontando no sentido positivo de X. E aí eu vou ter todos os valores. A partir disso a gente monta o determinante. Então eu tenho aí o meu IJK. Com RAB por FB, que é 400K. E depois FRBC por FC, que é 300 em I. Cuidado na hora de fazer esses cálculos para não colocar as forças nos lugares errados. Eu faço isso aqui sempre para ajudar na visualização, mas se você tem boa visualização, você não precisa fazer isso, tá? Então o que a gente vê aqui? Na primeira eu vou ter meio vezes 400, os outros zeram, na volta todos zeram também. No segundo eu vou ter o valor na ida todos zeram, na diagonal secundária só esse daqui que não zera.
E aí, o meu momento vai ser meio vezes 400i, que vai dar 200i. E depois menos 2 vezes 300 em K, que é o mesmo valor do que a gente obteve ali em cima. Então, assim, bastante tranquilo de se fazer isso. Mas antes de seguir, vamos fazer uma segunda análise, ou melhor, uma terceira. Vamos supor que você não viu que isso é um binário. E aí você pode calcular o momento normal, né, em relação ao ponto O. Então, distância vezes força, que vai ser 1,5 vezes 400, só que é negativo, giro horário. E aqui agora, ó, 200 vezes 400, que vai girar anti-horário, positivo. Então, 2 vezes 400 menos esse 1,5 vezes 400, observe que é como se eu tivesse isso daqui, ó. 400 vezes 2 menos 400 vezes 1,5. Como 400 é comum, eu tenho 2 menos 1,5. E isso é igual a 400 vezes meio, que é 200, que é o valor que está aqui embaixo, ó, 200i. Então, mesmo que você não identifique esse momento, você pode fazer o cálculo normal, tá? Mesmo que você não identifique o binário, faça o cálculo normal. Você vai obter o mesmo resultado, só que você vai ter um trabalho a mais. Observe aqui, por exemplo, no determinante, na forma vetorial, você teria que fazer 4 cálculos. Ou melhor, 3, né? Porque esse daqui está no mesmo ponto. Então, ia acrescentar um determinante aqui. Mas o resultado é o mesmo. Ok, vamos para o 451 agora, página 219, que eu tenho aqui. Uma estrutura engastada no ponto O, suportes binários 70 e 85. Então, tem aqui os dois binários dados e um momento de torção. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um momento. Eu vou pegar essa imagem e vou ampliar ela. Senão vai ficar um pouco complexo de enxergar isso aqui. Tá muito pequenininha. Pronto, agora sim. Então observem que aqui eu tenho uma seta dupla, tá? Por isso que é um momento. Cuidado com esse tipo de coisa, hein? Nem sempre a representação vetorial do momento vai estar na forma de uma circunferência com uma seta. Isso vai acontecer muitas vezes. Então, ok. A partir disso, determina o momento do binário resultante, utilizando ambas as abordagens, escalar e vetorial. Então aqui eu tenho um problema tridimensional, só que é um problema um pouco mais difícil, porque todas as forças são inclinadas no espaço. Então elas têm uma abordagem que é bastante diferente. Aí para isso você precisa determinar quais são as forças. Então a gente pode escolher uma das forças, porque como é um binário, eu vou obter o mesmo resultado. Então para isso nós vamos utilizar aquela abordagem, né, vetorial de antes. Observem aqui, eu tenho um triângulo que vai me dar o vetor, eu vou colocar aqui vetor RB, porque ele vai ser uma relação vetorial em relação ao ponto B. Então, observem que ele sobe 3 unidades, vai para trás em 3 unidades e depois vem no sentido negativo de x em 6 unidades. Por que eu estou lendo daqui para cá? Porque a ponta da seta é essa. Se a seta fosse invertida, que é exatamente o caso aqui de baixo, então ele ia descer 3 unidades, vir para frente em 2 e depois para a direita em 6. Então, de acordo com o vetor que você escolher, a leitura vai ser diferente. Então, esse vetor aí tem 6 unidades para a esquerda, 2 para trás e 3 para cima. Então, mais 3J e 2 para trás é negativo. O seu unitário correspondente é menos 6i mais 3J menos 2K dividido por 6 ao quadrado.
36, mais 2 ao quadrado, 40, mais 3 ao quadrado, 49. Raiz de 49 é 7. E agora a gente faz a coisa semelhante para o RD, né? Já que a gente escolheu o mesmo ponto ali, escolheu o B, então vamos fazer o D agora, que está do mesmo lado, entre aspas, né? Então observe o seguinte, ele vem de cima para baixo, tá? Exatamente o oposto daqui. Então ele desce 12, vem para frente 9 e vai para a direita 8. Então ele é menos 8, depois 9, descendo 12, menos 12, e 9 para frente mais 9. Então esse daqui é o vetor D. Agora o unitário D vai ter a mesma lógica. Vou colocar ele aqui embaixo. Então vai ter a mesma lógica, 8i menos 12j mais 9k. Só que agora deixa eu fazer essa conta aqui. 64, 144 mais 81. Então isso dá 17. Então esse agora é o unitário relacionado ao ponto D. E aí observem que eu tenho as intensidades dessas forças. Então a partir disso, eu tenho espaço. Então eu vou calcular aqui o vetor B e aqui o vetor D. O vetor B, ele tem 70 unidades, né? A intensidade é 70, e o vetor é esse aqui, o vetor unitário associado, né? Então esse aqui é o meu vetor D. O B tem 85 de intensidade e é associado com o unitário D. Então, esse aqui é o meu vetor D. Agora, o que eu vou fazer com isso? Calcular o momento, né, desse binário. E agora eu tenho abordagens, né, possibilidades de abordagem. Então, observe o seguinte, esse vetor ele vai ser decomposto. A sua decomposição vai levar ao cálculo do momento. Então, quando eu decomponho 70, ele vai ter uma componente no eixo B, A, ou AB, tanto faz. Vai ter uma componente paralela ao eixo X e vai ter uma componente paralela ao eixo Y. Por que isso é importante? Na abordagem escalar, não pode ter momento entre A e B que esteja no próprio eixo. Eu vou copiar essa figura de novo, porque aí eu vou usar só esse pedacinho aqui, AB, para a gente analisar ele. Então, observe o que vai acontecer aqui. Eu vou ter, ela está vindo para cima, então eu tenho uma componente para cima. Ela está indo para trás, então eu tenho uma componente no eixo para trás. E ela está indo para a direita, então eu tenho uma componente aqui no eixo X para a direita. E aí eu vou dar nome para elas, ó. Essa daqui é o FZ, essa daqui é o FY e essa daqui é o FX. Percebe que de A até B, então eu vou fazer aqui também, ó, a distância de A até B é 1,2, que na verdade no nosso está em metros, né? Seria 0... não, aqui está em metro também. Então é 0,8 mais 1,2, que é 2 metros. E percebam que para o binário eu vou multiplicar 2 metros por Fx e por Fy, mas por Fz não, porque Fz não vai gerar momento, porque ele está logo no eixo. Nada que está no eixo pode gerar momento. Então nessa abordagem escalar, primeiro, eu tenho aqui que o momento... eu vou fazer separado agora. Vou calcular só o momento de B.
que eu vou precisar usar a imagem para a gente perceber isso com maior clareza. Então, o momento de B vai ser 2, que é a distância, vezes o FY, ou melhor, FBY, e depois 2 de novo, que é a distância, vezes FX, FBX. Então, isso aqui vai ser o momento de B. Observem que FX gira anti-horário, FY também. Então, eu posso considerar os dois aqui como positivos. Agora a gente vai fazer a mesma análise. Vou deixar essa figura bem aqui. A gente vai fazer a mesma análise para o outro ponto. Então, vou fazer ela aqui no canto. O que a gente vai ver agora? A força ela vem, na verdade, né? 12. Observe que aqui é irrelevante a minha escala, tá? A questão é mais a força. Então, ela tem 12 unidades para baixo, 12 unidades aqui no sentido de positivo de Z e 8 unidades no sentido de Y. E aí eu vou ter de novo então o meu Fx, o meu Fy e o meu Fz. Só que agora a distância não é mais no eixo Z, a distância agora ela é vertical. Então essa daqui é a distância que eu vou usar. É lógico que, por acaso, é a mesma distância que ele usou. Vai dar os mesmos 2 metros. Mas é importante perceber isso. E aí o momento em D, do binário, né, vai ser então... O Fy não pode gerar momento, porque agora ele está sobre o eixo CD. Então eu tenho 2 vezes Fx, ou FDX, e 2 também vezes FDZ. Então, esses são os dois momentos que eu vou calcular. Fx gira anti-horário. E Fz também vai girar anti-horário. Ok. Mas tem mais uma coisa. Eu vou calcular o momento do ponto E. Porque o ponto E, ele tem um momento próprio, que foi falado no texto. É o momento de 200 newtons por metro, no sentido negativo de x. Então, ele vai ser um momento negativo, menos 200. Vou colocar aí, menos 200i. E aí, ok. O que vai acontecer? É importante perceber que essas forças são vetoriais, tá? A gente não pode somar todos os valores. Então, eu vou precisar perceber em qual eixo elas estão. Então, observa o seguinte. O FBY aqui do ponto B, eu tenho aqui 2 no eixo Z vezes FBY, que está aqui. Então, esse momento, KJ, então ele vai dar em I. Então, esse momento aqui está em I. Agora, o outro, que é Z vezes X, ele vai estar, então, em J. Esse daqui vai estar em J. Isso é super importante para você não somar os valores errados, né? A mesma coisa a gente faz aqui agora. Aqui é x, a distância, ou melhor, a distância está em y. Então eu tenho y vezes z, ou melhor, y vezes x. Então isso vai dar z, que é k. E depois eu tenho y vezes z, que vai dar x, que é i.
Então eu tenho aí I, J, I de novo, né? E K. Então essas são as minhas distâncias. Só que agora eu preciso calcular essas forças, né? E aí elas estão aqui em cima, no FB e no FD. Então vamos lá. O MB vai ser 2 vezes FBY, que é 70, vezes menos 3 sobre 7 em I. Ou melhor, menos não, né? Porque o momento a gente vai obter sem sinal. Então, vezes 3 sobre 7 em I, do mesmo jeito. Depois, mais 2 vezes FBX, que é 70 vezes 6 sobre 7 em J. E aí, esse é o meu MB. O MD vai ser 2 vezes 85. DX vai ser 8 sobre 17 em K, mais 2 vezes FD, que é 85 vezes 9 sobre 17. E ainda tem o ME, que já estava ali em cima. Então agora o momento total, né, que é o momento resultante, ele é a soma de MB mais MD mais ME. Então, fazendo essa soma, a gente vai obter o seguinte. Eu tenho aqui faltou o valor em I, né? Eu tenho dois valores em I. Então, eu tenho aqui 2 vezes 7 vezes 3, mais 2 vezes 85 vezes 9 dividido por 17. E também, né, menos os 200 que está aqui. Eu vou até colocar esse ME aqui, que ele é menos 200 em I. Então isso aqui vai dar menos 50I. Agora a mesma coisa para J. Então J eu só tenho 1, que é o 2 vezes 7 vezes 6. Ou melhor, 2 vezes 10 vezes 6, que vai dar 120. Então mais 120J. E K, 2 vezes 85 vezes 8 dividido por 17, que vai dar 80. Então, mais 80K. E aí, este é o momento na forma escalar. Agora, observem o seguinte, para você fazer isso que eu fiz, você tem que ter uma ótima visão referente ao espaço, né? Perceberam que eu fiz isso aqui, mas eu fiz para vocês. Se eu fosse fazer a conta, eu não ia fazer esses desenhos, porque dá para ter uma boa visão espacial. Mas tem gente que não tem, é normal, né? Cada um com seus problemas. E aí, se você não tem, você não vai fazer isso. Você vai fazer a segunda abordagem, que é, eu vou até marcar aqui, ó, essa aqui é escalar. Então você vai fazer a segunda abordagem, que é a vetorial. Que aí na vetorial não tem erro, né? Porque na vetorial você simplesmente vai pegar os vetores e vai multiplicar. Então esses vetores vão dar o resultado que eles têm que dar. Simples assim. E aí, para calcular então o momento resultante na abordagem vetorial, eu vou até copiar. Na verdade não tem diferença nenhuma, vai ser isso daqui. Mas vai ter uma pequena diferença, que MB vai ser o vetor
que distancia, né, de A até B. Então perceba que não é de O até B, é de A até B. Então vetor AB. Então eu tenho aqui o vetor AB vetorial a força em B. Mais a força em D é o vetor agora CD. Então distancia os pontos C e D da força D. E o momento em L já é dado, né? É menos 200. Então, o que nós precisamos fazer? Montar os vetores RAB, porque o vetor força a gente já tem, né? Então, o vetor RAB, ele vai ser 2 unidades no sentido negativo de Z. Então, ele é menos 2K. O vetor RCD também é 2 unidades, mas agora no sentido positivo de Y. Então, ele é 2J. Com isso, nós montamos os produtos vetoriais. Então, o primeiro vetor, o produto é o RAB, o segundo produto é o RBC, ou melhor, CD. Então, RAB é menos 2K, RCD é 2J. E agora eu preciso das forças, né? E aí eu vou copiar, já que elas ficaram longe. E vou trazer essas duas forças para cá. Isso elas vão caber aqui, né? Ok. Então, a força R, ou melhor, a força FB, eu vou pegar esse valor dela, mas eu vou tirar o 70 sobre 7 e vou jogar aqui na frente, porque ele é um valor constante. Então eu tenho menos 6, menos 3 e menos 2. Essa é a força B. Na outra eu vou fazer a mesma coisa. Então vai ficar aí 85 sobre 17, menos 8, menos 12, 9. Não, aqui não é negativo não. Menos 8, menos 12 e 9. Aí ok. Posso fazer aquela cópia de sempre. Apertar um pouquinho esses números aqui. E, cuidado para não esquecer, eu vou colocar ele de azul, menos 200. Tá? E aí isso vai ser o momento resultante. Por que o menos 200? Porque ele já é um vetor dado. Então eu preciso desse valor. Aí ok. Tenho aqui na diagonal principal esse. Os outros tenho aqui também. Depois no outro tenho essa aqui na diagonal principal. Os outros vão se anular. Na diagonal secundária eu tenho esses dois. Então eu tenho aqui 12J mais 6I mais 18I mais 16K e menos 200. E aí, eu não vou fazer essa conta não, depois vocês conferem se eu não errei alguma coisa. Mas o valor que vai dar é o mesmo que está aqui, né? Isso é o esperado. Se não der, porque teve algum erro aí de conta ou alguma coisa do tipo. Mas fora isso, não é para dar nenhum valor diferente. Mas pela conta aqui tá tudo certo. Então, ok. Vamos para mais um. Agora, se eu não me engano, a gente pula para o capítulo 4.4. Isso.
Então agora a gente está na página 234. E aí ele pede aqui, determine quais dos sistemas de forças mostrados, se algum, são equivalentes. E aí o se alguns, porque pode que nenhum deles seja equivalente por algum motivo, né? Na verdade a gente já fez isso aqui de uma forma, eu acho que até bastante extensa, mas vamos lá. A força resultante aqui do sistema A, eu nem vou colocar assim, eu vou colocar esse A igual da... Cada letra representa um sistema, né? Então, ó, a força resultante em X é 0, não há dúvida. A força resultante em Y é menos 200, também não há dúvida. Agora, o momento, ele é 300, que gira anti-horário, menos 4 vezes 200. Então, aqui eu tenho menos 800, menos 800, que vai dar menos 500, então. 500 Newton metro. Ok. No sistema B, eu tenho também nenhuma força horizontal. Aqui é 0. Forças verticais também é menos 200. E o momento, ele vai ser um pouquinho diferente agora. Então eu tenho todo mundo girando no sentido horário, né? Os dois 100 em relação ao ponto... Na verdade aqui ele não dá um ponto, né? Você vai escolher o ponto que você vai calcular. Então eu estou escolhendo o ponto mais à esquerda de cada uma das estruturas. E aí a partir disso eu vou ter 100 vezes 1, depois 100 vezes 4 e o próprio 200 que ele já inseriu aí na estrutura, né? Então, eu tenho agora 1 vezes 100 menos 3 vezes 100 menos 200. E aqui também é negativo, né? Observa que todos vão girar horário em relação a esse ponto. E então, 400, 500, 600, aqui eu tenho menos 700. Em C, na verdade, tanto em C quanto em D, né? Nenhuma tem força horizontal. Então, todos eles são negativos aqui. Na força vertical, eu tenho menos 200 também. E em D também, né? Todos são menos 200 em Newton, né? Na força vertical. Agora, o momento de C, aqui não tem momento. 200 não gera momento nesse ponto. Então, menos 500 é o momento de Z. Então, aqui a gente já vê uma viga que tem um sistema equivalente. A A e a C são iguais. No próximo, eu tenho aqui a força 100 não gera momento, essa daqui gera. Então, 2 vezes 100. Que gira no sentido horário, então é negativa. E o 500 que está ali também é horário. Então, aqui eu tenho menos 700 Newton metro. Então, com isso, nós vemos que o sistema A é igual ao sistema C e o sistema B é igual ao sistema D. Ok. Nessa daqui, basicamente é a mesma coisa, né? Então, determina os valores das forças Fp do momento e do momento, né? Se possível, de modo que o sistema de força mostrado na figura seja equivalente ao sistema de força indicado. Então, é um se. Se possível, determine. Se não, não. Então, vamos lá. No sistema A, eu tenho aqui forças agora horizontais, que é 100 mais 100, 200.
Em todos eles eu não vou ter força vertical, né? Tá bastante visível isso daí. E o momento gerado, observe que eu tenho 2 vezes 100 e 4 vezes 100. Então, os dois giram no sentido horário. Os dois são negativos. E aí, a partir disso, eu tenho 400 mais 600, mais 200, que dá 600 Newton-metro. Ok. No sistema B, eu preciso determinar basicamente a mesma situação, né? Então, eu não tenho forças horizontais. A minha força ou melhor, não tem forças verticais, né? A minha força horizontal precisa ser igual ao somatório da força do sistema 1. Então, isso é uma coisa que automaticamente já está dada, né? Ali é 200, aqui é 0, né? Então, aqui eu tenho 200 newtons. Agora, o momento, observem que eu vou calcular o momento de acordo com o que está na viga, tá? Então, eu tenho ali 2 vezes F, que é negativo, porque gira horário, menos o momento que está lá em cima, que também gira horário, então é negativo. Isso precisa de alguma forma ser igual ao sistema anterior. No sistema anterior, a equivalência que nós temos é a seguinte: o meu momento é menos 600 e a força que nós já determinamos ali em cima é 200. Então isso precisa ser igual ao momento. Quando eu passar aqui menos 2 vezes 200 é 400, vai positivo para o outro lado. Então menos 600 mais 400 vai dar menos 200. Então menos com menos eu vou ter que esse momento aqui vai ser 200 Newton-metro. Ok. Estrutura C, ela nos dá o seguinte. Eu vou copiar isso daqui porque isso vai ser igual. Então eu tenho aqui um somatório de forças verticais, que logicamente é nulo, e o somatório de forças horizontais. Só que agora, o que acontece? Eu tenho duas forças. Então eu tenho aqui P menos F. E eu não vou conseguir determinar isso a partir da estrutura que foi dada. Então eu preciso calcular o momento. Então uma forma de calcular o momento seria o seguinte: 2 vezes F e 4 vezes P. Observem que F gira anti-horário e P gira horário. Então eu tenho 2F menos 4P. E com isso, o que nós temos? Na verdade, um sistema de forças. Então observem o seguinte, eu já vou montar na forma de sistema aqui. A força resultante precisa ser os 200 da primeira estrutura. Então isso é igual a P menos F. E o momento precisa ser igual a 600 da primeira estrutura. E esse momento é 2. Eu vou até inverter aqui, ó. Menos 4P mais 2F. E aí, é fácil ver que se eu multiplicar por 2 e somar, eu anulo F. Então, eu vou ter o seguinte, eu já vou escrever direto. 400 menos 600 vai dar menos 200. O F vai se anular. E 2P mais menos 4P vai dar menos 2P. Com isso, então, o P é igual a 100 newtons. Se P é igual a 100, substituindo ali em cima, eu vou obter, então, que F é igual a menos 100. Né? Porque, substituindo aqui, se P é menos 100,
Então eu passo F para o outro lado. Ou melhor, se P é 100, eu passo F para o outro lado, vai ficar 200 menos 100. Então vai dar 100. Com negativo vai ficar negativo. Ok, então estrutura D. Por enquanto, todas as estruturas nós conseguimos encontrar um sistema que fosse equivalente. Na estrutura D, observa que eu só tenho uma força. Então, a força em Y é 0. E a força em X, eu vou até copiar isso aqui de novo. Precisa ser desse formato. Mas o momento, o que eu vou ter? Eu tenho que o momento é 4 vezes F, que vai girar horário, então é negativo. Se F é 200, então eu tenho aqui menos 800. Então quer dizer, esse daqui, ele não é igual. Então eu tenho que o B tá ok, o C tá ok, mas o D não. O D não é um sistema equivalente. Então ok, seguimos. Agora nós temos treliças. Eu trouxe as treliças para começar a pensar sobre esse tipo de estrutura, tá? Isso aqui é a nossa vida, de certa forma. Então vocês já precisam não ter medo. Nós vamos analisar treliças em 2 momentos. Ou melhor, em 3 momentos. Esse primeiro momento, onde nós vamos ver momentos, né? Em um segundo, nós vamos analisar a treliça como uma estrutura sólida, como se ela fosse uma estrutura fechada. E no terceiro, nós vamos tratar a treliça como ela realmente é. Então vocês vão ver que as 3 abordagens elas vão se juntar em algum momento. Aí nós temos o seguinte: determina os valores das forças F e P, se possível, de modo que o sistema de forças mostrado seja equivalente ao sistema de força mostrado na figura A. Eu não sei se está dando para ver isso direito. Vou fazer o seguinte: eu vou cortar a imagem daqui dessa figura para deixá-la maior. Bom, agora eu creio que dá para ver. Então, a ideia é basicamente a mesma, tá? É uma treliça, mas não tem problema nenhum. É a mesma estrutura. Então a gente vai somar as forças horizontais e não existe nenhuma. Depois a gente vai somar as forças verticais, que é 2 e 4. Então isso vai dar menos 6 kip. Aí lembrando que o kip é quilolibra, né? Em alguma aula aí a gente detalhou o kip. E depois calculamos os momentos. Então o momento vai ser 4 vezes 4 e 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4 vezes 2. Então 4 vezes 4 e 20 vezes 4. Os dois giram horário, então são negativos. E aí eu vou ter que 80 e 16. 80 não, 40 e 16. Então, ou melhor, né? Aqui é 2, não é 4. Então, agora sim. Agora sim não, a distância é 8. Aqui então, ó, 4, 4, 8 vezes 4. Aqui 4, 4, 4, 4. 5 vezes 4, 20 vezes 2. Agora sim. Então isso aqui vai dar 40, 32 menos 72 Newton não. Kip foot. Então essa é a unidade. Bom, não é muito usual pra gente esse tipo de unidade, né? Então vamos lá. Estrutura B.
Existem duas forças, uma força F e uma força P. Não temos forças horizontais, eu nem vou colocar mais isso, porque aqui no... não, nas outras vai ter, então vou colocar. Então, horizontal nessa não tem. Na próxima, eu tenho aqui a vertical, que vai ser F menos P. Então, F menos P precisa ser igual a menos 6 kip. Então, percebam de novo que a gente já deve cair em algum sistema. Na soma dos momentos, eu tenho aqui, ó, cada meia treliça, cada meio triângulo equilátero são 4 unidades. Então, aqui eu tenho 4, 4 vezes F, então. E depois, esse daqui são 2 triângulos completos. Então, é 4, 8, 16. Então, agora é 16 vezes P. Claramente os dois giram anti-horário, do mesmo jeito que a primeira, né? Só mudou de posição. Então, a partir disso, esse daqui precisa ser igual a menos 72. Então, a gente vai montar outro sistema. Um sistema do qual eu tenho menos 6 igual a F menos P e menos 72 igual a menos 4F menos 16P. A partir desse sistema, o que a gente pode fazer? Multiplicar em cima por 4 e somar. Se eu fizer isso, então eu vou ter 4 vezes 6 mais 72 e 4 vezes P mais 16. Na força F é negativa. Então aqui não pode ser 4, aqui tem que ser menos 4. Agora sim. Então, multiplicando por menos 4, eu vou ter 6 positivo menos 72. Depois eu tenho 16, menos 16 dividido... menos 16 mais 4. Então, isso aqui vai dar uma força P igual a menos 4. Então, substituindo aí P por menos 4, ou melhor, menos 4 não, mais 4. Substituindo... mais 4, porque era menos 12, menos 48 dividido por menos 12 vai dar 4. Então, agora a força F, substituindo em qualquer uma, vai dar 2. Então, ok. Esse sistema aqui também pode ser equivalente. No sistema C, nós temos aqui duas forças horizontais. 2 menos P. Só que isso precisa ser igual ao somatório de forças do sistema 1, que é 0. Então, P é 2, automaticamente. É a única força que consegue solucionar esse problema, né? Depois eu tenho FRY, que vai ser menos F. E aí eu calculo os momentos. O momento vai ser 4, 8, 12 vezes F, que gira anti-horário. Depois eu tenho o P, que vai dar 8 vezes P, onde aqui eu tenho um giro anti-horário. E isso precisa ser igual a menos 72. Então, a partir disso,
nós temos ainda um detalhe, né? Aqui, a nossa força FRY precisa ser menos 6, necessariamente. Porque isso já está dado. Então, observem que nós já determinamos os dois valores, mas tem um porém aqui. 2 vezes 8, aí aqui mais 12 vezes 6 vai dar 88. Então, quando nós substituímos aqui menos 6 e aqui 2, isso aqui vai dar 88, que é diferente de menos 72. Então, esse daqui não é um sistema equivalente. Em D, vamos para a mesma situação. Então, FRX, nós temos aqui 2 menos 2, que é 0. Então, ok. Para Y, eu tenho P menos F, e isso precisa ser igual a menos 6. E para os momentos, nós temos 8 vezes 2, depois 8 vezes P, depois 16 vezes... não, 8 vezes F, e aqui 16 vezes P. E o 2 não vai dar momento. Então, ó, aqui é 8 na vertical, então 8 vezes 2. Esse aqui também é 8, então 8 vezes F, então 8 mais 8, 16 vezes P. Horário, horário, anti-horário. Então, negativo, negativo, positivo. E isso precisa ser igual a menos 72. Então, aqui nós temos outro sistema. Precisa ser resolvido esse sistema, é a única possibilidade aqui de resolver. Então, eu tenho menos 6 igual a P menos F. Aqui eu tenho menos 72 igual a 16P menos 8F menos 16. Então, esse menos 16 eu posso passar para o outro lado. E aí vai ficar menos 72 mais 16, que dá 56. E aí, para resolver esse sistema, a gente pode multiplicar em cima por menos 6 ou por menos 8. Ou melhor, menos 16 ou por menos 8. E vamos por menos 16, então. Então eu tenho 72 mais 16. E aí isso eu vou somar com 6 vezes 16, que vai dar 40. Os dois P's vão se anular. E 16 menos 8 vai dar 8. Então, dividindo por 8, eu vou obter um F igual a 5. Então, daqui, só colocar o que eu fiz. Multipliquei por menos 16. Então, assim, eu vou obter um F igual a 5 keep. E substituindo aqui o F igual a 5, eu vou ter um P igual a menos 1. Então, ok. Esse aqui tá ok e esse aqui tá ok. Então, 2 dos 3 sistemas dados correspondem ao que nós queremos. Agora, nós pulamos lá para a página 243, que são os problemas de revisão. Porque eu selecionei nesse capítulo exatamente coisas mais estruturais de engenharia civil, né? Tem algumas estruturas que são máquinas e aí não é muito relevante para a nossa aplicação. Então vamos lá, eu tenho uma viga e ela é submetida às 3 forças mostradas aí. Eu vou
ampliar essa figurinha também. Que eu não sei nem o que a gente vai fazer ainda, então vamos deixá-la um tamanho maior. Então, ok. Determine um sistema de forças equivalentes na metade do comprimento da viga. Então, em A, eu quero um sistema de forças equivalentes que está na metade do comprimento dela. Observem que é interessante primeiro calcular as características da viga de um modo geral. Então eu tenho que o somatório das forças horizontais aqui é 4 menos 2 menos 3. Isso vai ser igual a menos 9 kN. Ok. O momento já em relação ao meio, eu vou colocar isso aqui, ó, como ponto M. Então a gente vai calcular o momento em relação a esse ponto M. Então eu tenho 1 vezes 4, depois eu tenho 2 vezes 3. E observem que as outras forças, a outra não vai gerar momento. Então esse gira anti-horário e esse gira horário. Então isso daqui é negativo. Aí eu tenho 4 menos 6, que vai dar menos 2 kN por metro. Então, a partir disso, a gente pode fazer o desenho da viga. E aí eu já copiei aqui duas coisas que vão ser de interesse. Essa daqui, que é a nossa viga, que é o que a gente calculou agora. Então, esse é o sistema que a gente calculou. Em relação a esse ponto no meio da viga, eu tenho menos 2 kN por metro de momento e uma força de menos 9. Mas na letra B, ele vai pedir para a gente um sistema, determina um sistema de forças equivalentes constituídos por uma única força, e especifica a coordenada x. E aí, para a gente visualizar isso, o que ele está pedindo é essa figura aqui agora. Então eu tenho aqui um momento, ou melhor, eu tenho uma única força aplicada nesse novo sistema, que a partir dela eu vou obter o mesmo valor de momento de antes. E aí é aquela fórmula, entre aspas, fórmula lá de cima, né? Eu tenho o somatório de I igual a 1 até N1 de RI vetorial força I, mais o somatório de igual a 1 até N1 também dos momentos em I, que esse é o meu sistema 1, mais a mesma coisa para o sistema J, o 2 no caso, né? Mas aí eu tenho agora o somatório só de momentos. Por quê? Porque ele disse que quer um sistema equivalente que tenha apenas uma força, e para especificar essa distância. Então, nesse novo sistema, só me interessa a força relacionada a este problema. Então, dessa forma, a partir desse sistema... E observe uma coisa interessante. Até para resolver a letra B, a gente precisa necessariamente passar pela letra A, porque eu preciso determinar um sistema que tenha uma força em um momento, e a partir deste sistema calcular isso daqui, que é o que? Esse aqui é o meu sistema, na verdade já seria o sistema 2, né? Esse aqui é o sistema 1. Então eu encontrei um sistema equivalente 2. E agora eu vou descobrir qual é o sistema equivalente a esse, mas que só tenha uma força, que é a força de 9 kN. Então para isso o que eu vou fazer? Utilizar esse sistema, calcular esse somatório aqui, então somatório de forças vezes distância, que é o momento, mais o somatório do próprio momento que é dado. Então quando eu faço isso, observa que a força gira no sentido anti-horário, o momento também, então os dois são negativos. E aí eu vou calcular aqui, menos 3 vezes 9, menos 2, que é o momento. Eu vou até colocar aqui, em kN por metro. E isso precisa ser igual a distância vezes força.
ou força vezes distância do meu novo sistema. E a única coisa que eu sei do meu novo sistema é que a força é menos 9. E a distância eu não sei onde ela está. E aí a gente vai descobrir. Então eu tenho aqui 3 vezes 9 menos 2, que vai dar 29. Então 29 dividido por 9, isso vai dar 3,22. Então, só para complementar aqui, eu tenho 29, que é igual a menos 9D. Então, observe que o sinal negativo já foi embora. E nem, de certa forma, poderia existir, porque como que eu vou aplicar uma força externa à viga que vai gerar momento nela? Então, é uma coisa um pouquinho lógica. A partir disso, então, eu tenho aqui que D é 29 dividido por 9, que é 3,22. Está dado em metros, então 3,22 metros. Quer dizer, em relação ao sistema que eu encontrei aqui, para ele não ter esse momento, eu vou afastar ele 0,22 metros, ou 22 centímetros para o lado. Ok. E para finalizar esse capítulo, eu trouxe esse exercício aqui, que ele é o 4,79 para a gente. E ele é interessante porque ele vai mostrar aqui um dente, onde eu estou aplicando nele um tratamento de ortodontia com reposicionamento através de forças. Então tem aí as forças F1 e F2 e o momento que atua sobre ele. Então ele pede para calcular um sistema de forças equivalentes a esse sistema, só que no ponto O. Então observa que eu tenho o mesmo vetor OA para calcular... Aí ele dá as coordenadas de A, lógico, né? Então eu tenho o mesmo vetor OA para calcular esses momentos. Então, olhando para o sistema original, eu tenho aqui o somatório das forças de forma vetorial, né? Então eu tenho a força ali 0,8i menos 0,3j menos 0,1k mais a força F2, que é menos 0,7i menos 0,1j mais 0,05 em k. Então quando eu somo essas forças, eu vou ter a quantidade de forças que atuam no sistema. E aí eu tenho 0,1 em I, depois menos 0,4 em J e menos 0,05 em K. Então essas são as forças que atuam nesse sistema, que são dadas em newtons, que é esperado, uma unidade não muito grande. Preciso também do vetor ROA. Então, ROA é basicamente o vetor que já foi dado ali. 2i mais 7j mais 8k. A partir disso, eu consigo calcular o momento. E aí, então, eu já tenho o somatório das forças e vou obter o somatório dos momentos. Então, o momento em relação a O vai ser ROA vetorial, as forças F1 mais F2, que eu já somei, mais ou menos, né, o momento que já é dado ali. Então, o momento M. Observa que é diferente do MO que eu coloquei antes. Então, a partir disso, a gente calcula esse produto vetorial. Então, tem um IJK. Tenho aqui as posições 0,1, menos 0,4 e menos 0,05. E não, isso daqui são as forças. E tenho as posições, né? As posições são 2, 7 e 8, que já são posições absolutas dadas no sistema. Então, a gente faz o cálculo. E agora, diferente das outras, todas as coordenadas vão me dar algum valor.
que esse aqui é um sistema completo, né? Eu não tenho nenhum lugar sem valores. Então eu tenho aqui menos 0,05i mais 0,8. Na verdade aqui faltou o 7, né? Eu já vou fazer essa multiplicação. Vamos lá. Então eu tenho 0,057, vai dar menos 0,35. Depois 801 vai dar 0,8. E 2 vezes 0,4 vai dar menos 0,8 em K. Na volta, eu já vou aplicar os sinais de menos. Então eu tenho 0,05, menos 0,05 vai dar mais 0,1 em J. Depois mais 8 vezes 0,4, que vai dar 3,2 em I. E menos 0,7 em K. Então, e aqui, lógico, menos o momento que já foi dado ali. E aí, esse momento é o 0,1i, ou melhor, menos não, mais, né? O menos é se tiver algum sinal. Então, 0,1i mais 1,4j, oh meu Deus, menos 0,3 em K. Então, somando aqui primeiro o uso do produto vetorial, eu vou ter aqui 2,85 em I. Em J eu tenho 0,9, né? O 0,8 mais 0,1. Em K eu tenho menos 0,8 menos 0,7 e vai dar menos 1,5. Então isso daqui, que é o meu produto vetorial, eu vou somar com esses aqui, que é o momento já dado no problema, né? Então isso aqui, ó, é o momento M, e esse daqui é o momento ROA vetorial força. Então esse daqui é o meu momento em relação ao ponto O. Somando esses dois valores, então, eu vou ter aqui 2,95i mais 2,3j e menos 1,8 em K, em Newton por milímetro. E agora eu tenho então o momento em relação a O, né? Esse momento em relação a O é 2,95, 2,3 menos 1,8, e o momento em relação, ou melhor, o somatório de forças é esse somatório aqui. Como ele não pediu para reposicionar o sistema com uma força só, então é isso daqui que a gente tem, é um novo sistema. Aí a gente poderia desenhar esse sistema com as forças aplicadas ali em O e o momento, né? E que na verdade, se a gente voltar um pouquinho aqui, teve algum que a gente fez isso. Eu acho que foi esse aqui. Enfim, teve algum que a gente fez, eu não lembro qual é. Ah, esse aqui, ó. Aqui que a gente calculou aqui o momento, aqui, o sistema equivalente no ponto O. Então a gente calculou o somatório das forças, depois calculou o momento resultante. E aí simplesmente já está o sistema em relação ao ponto O. Isso é o que a gente sempre faz, né? Então, ok, com esse exemplo um pouquinho diferente, a gente encerra o capítulo 4 e logo começamos o capítulo 5 com equilíbrio de corpos. Agora as coisas vão mudar. Nós vamos ter tudo que vocês aprenderam até hoje de uma vez só.
Então esse é o objetivo do capítulo 4. Fazer com que agora você aplique de 1 até 4, todo ele dentro do 5 e dentro do 6. Então logo começamos o capítulo 5.